Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Detri e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para criar uma página perfeita no Facebook. Para você que está pensando em fazer anúncios no Facebook e no Instagram para impulsionar suas vendas. É muito básico criar uma página no Facebook, porém quando você tem o foco em fazer vendas, ter resultados reais com anúncios, seja você alguém que está pensando em trabalhar como afiliado, seja você um dono de negócio local e vai ter como intuito essa estrutura para fazer anúncio, é muito bom você seguir alguns passos que eu vou te passar nessa aula de hoje. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois dessa aula você não vai cometer nenhum erro mais para conseguir fazer uma página que realmente gere resultado aí para você. Então se você gostou dessa ideia, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, eu já estou aqui na tela do meu computador e eu preparei um documento para facilitar essa aula nossa. O que tem aqui nesse documento, né? Os pontos que você precisa seguir para conseguir fazer uma página e de fato ter sucesso. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: para me ter uma página no Facebook, eu preciso ter um perfil. Sem um perfil no Facebook, não tem como você ter uma página. E a gente já vai para a parte prática, que é onde a gente vai configurar essa página junto aqui no Facebook. Então eu vou criar uma página realmente junto com você. Mas antes eu preciso te mostrar algumas coisas que é importante você já ir pensando antes de sair para a prática criando a página. Porque o que acontece? As pessoas criam a página e não conseguem anunciar. Por quê? A página tem algum erro crucial que atrapalha a pessoa a realmente conseguir fazer os anúncios. Então vamos lá. O segundo ponto que você precisa ficar atento aí é definir, né, qual que vai ser o nome da sua página. E quando a gente fala de nome da página, você pode ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é colocar o nome da sua empresa. Se você tem uma empresa aí na sua cidade, na sua região, você coloca o nome da sua empresa. Se você vai trabalhar como afiliado, por exemplo, você pode sim criar uma página com o seu nome. Se você for trabalhar com algum produto digital também, você pode criar uma página que remeta ao produto ou ao nicho que você vai trabalhar. Mas o que é importante antes de você sair para criar essa página? Que você entenda algumas regras. A primeira regra que eu quero que você pense é o seguinte: existe no Facebook as políticas de privacidade e as políticas de publicidade. Essas duas coisas são o que rege a comunidade, digamos assim, sobre tudo que a gente pode fazer. Na política de publicidade tem algumas regras no sentido assim: olha, não pode falar de dieta, não pode falar de emagrecimento, não pode criar temas que causam polaridade social, não pode ter temas que cria, por exemplo, discurso de ódio, coisas muito pesadas, digamos assim. Quando você for pensar no nome da sua página, esses temas você já tem que fugir. Porque se você criar dentro desses temas, o nome da sua página já vai atrapalhar você de conseguir aprovar um anúncio, fazer um anúncio. E esse é um dos erros principais que eu vejo as pessoas cometendo, principalmente afiliado iniciante, porque o cara vai fazer um trabalho para dieta, por exemplo, e em vez dele pensar em um nome genérico que remeta à dieta, não, ele coloca lá dieta de emagrecimento, e aí ele não consegue nunca rodar um anúncio, porque o próprio nome da página já vai contra as políticas do Facebook. Ainda dentro do segundo ponto, quando você for definir o nome, principalmente se você vai fazer algum projeto para negócios digitais, o que você tem que pensar? O nome da sua página ele vai ter duas possibilidades. Se você for um afiliado digital, o nome da sua página, por exemplo, pode ter o nome do produto que você está se afiliando. Ou você pode criar um nome de nicho. O que é um nome de nicho? É um nome que dá para você trabalhar com vários produtos dentro daquele nicho. Aqui no nosso documento, até coloquei um exemplo. Esse documento, inclusive, eu vou deixar ele abaixo aqui do vídeo para você clicar e fazer o download e seguir esses passos na hora que você for criar a sua página aí. Então o nome de página que tem a ver com o produto é o seguinte: se você fosse fazer um trabalho com curso de bolo, o curso de bolo chama Curso de Bolo da Letícia. Então a sua página teria o nome Curso de Bolo da Letícia. Esse é uma página específica. Ou seja, se você quiser vender o curso de bolo da Ana depois, é mais difícil, porque a página chama Curso de Bolo da Letícia. Esse é um formato, inclusive, que eu não recomendo muito, a não ser que você seja um produtor, onde você vai fazer uma página para o seu produto. Agora, quando você é um afiliado, eu sempre gosto de trabalhar com nichos, tá? Então imagina só, uma página que chama, ao invés de tipo Curso de Bolo da Letícia, chamasse Delícias da Nenê. Delícias da Nenê, eu tô aberto a trabalhar com brigadeiro, eu tô aberto a trabalhar com bolo, com marmita, com qualquer coisa que seja gostosa. Então esse nome me dá mais possibilidade
de criar um negócio a longo prazo, onde eu possa trabalhar, por exemplo, com 4, 5 produtos ao mesmo tempo e aí sim gerar uma renda recorrente para mim como afiliado. É muito mais fácil assim, por exemplo, do que se eu tivesse um nome específico. O terceiro ponto importante aqui é o seguinte: você precisa escolher uma foto de capa e uma foto de perfil que represente de fato a sua empresa, tá? Então, se você é uma empresa, a foto de capa, por exemplo, pode ser uma foto dos seus principais produtos que você vende. Já o quarto ponto aqui é muito importante também, é você ter uma logomarca do seu projeto ou uma foto que represente exatamente o que você está fazendo. Quando você está trabalhando com páginas de nicho, eu posso trabalhar com sazonalidades. Essa página que a gente vai criar aqui agora é uma página específica para a gente vender um curso de Páscoa, ou seja, para fazer ovos de Páscoa e a pessoa fazer uma renda extra na Páscoa. Então, nesse momento que a gente for criar a página aqui, eu vou criar uma página totalmente personalizada para Páscoa. Mas imagine que acabou a Páscoa e vai entrar Dia das Mães e eu vou vender cestas de café da manhã, um curso de cestas. Eu posso customizar essa página para cestas de café da manhã. Então eu tenho liberdade de fazer isso na minha página. O quinto item aqui é o seguinte: você precisa preencher todos os dados da sua página. Então aqui agora, antes de a gente abrir os últimos dois itens, que é muito importante, eu queria te pedir novamente para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, tá? E se você tá gostando desse vídeo, compartilha com os seus amigos, manda esse vídeo pra galera, porque assim o canal cresce e eu consigo gravar cada vez mais conteúdos aqui pra você. Então bora aqui pra tela do meu computador, porque agora a gente vai começar a criação da página aqui, né, Delícias da Nenê. Então vamos aqui. Então primeiro você tem que ter um Facebook, né? Depois você vem aqui em páginas. Aqui em página você vai ter esse ícone aqui, ó, criar uma nova página. Você vai clicar aqui. Aqui você vai colocar o nome, ó, Delícias da Nenê, tá? Vai ser o nome que a gente vai usar. Então aqui eu vou colocar a categoria de alimentação, tá? E bebidas. Eu poderia vir aqui, ó, e colocar mais categorias, por exemplo. Deixa eu ver se tem padaria. Ó, tem padaria. Eu posso colocar também, que tem a ver. Doceria. Então eu posso colocar esses aqui. Então eu trabalho com alimentos e bebidas, padaria e doceria. Quantos que você pode colocar aqui? Eu indico para você no máximo 5, tá? Mais que isso, eu acho exagero. Aqui na descrição você vai colocar tipo uma descrição que tem a ver com a página que você está criando. Nesse caso aqui, eu vou escrever assim, ó: seja bem-vinda às delícias da Nenê. Aqui você encontra receitas para fazer da sua Páscoa um sucesso. Porque nesse momento agora eu estou trabalhando com Páscoa, então esse aqui vai ser a descrição que eu vou colocar. Em um segundo momento eu posso vir aqui e alterar essa descrição. Ela não precisa ser fixa, mas desde que ela esteja representando exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Então aqui agora eu vou clicar em criar uma página. E ele vai abrir aqui abaixo para mim agora, para me colocar uma foto de perfil. Eu já separei essa foto aqui. Então eu vou colocar a foto desse coelhinho bonitinho aqui, ó, para representar a nossa logomarca. E aqui na capa eu vou colocar esses ovos de Páscoa aqui, bonitão, para representar ovos de Páscoa. O que é interessante aqui? Você percebe que o coelho e os ovos de Páscoa tem a ver com Páscoa. Então a pessoa vai bater o olho e vai entender que eu estou trabalhando com Páscoa. Eu poderia muito bem aqui ter colocado, por exemplo, eu até estava pesquisando aqui outros coelhos. Eu posso colocar um coelho assim, ó. Inclusive, esse coelho aqui tende a chamar mais atenção do que aquele que eu coloquei. Assim como, por exemplo, esse aqui, tá? Então eu tenho várias possibilidades de coelho nesse caso, né? Eu posso colocar esse coelho aqui. Só que a título de exemplo, eu vou deixar esse coelho aqui com um ovo grandão na mão, porque é o fim que eu estou trabalhando. Depois que eu coloquei a foto que representa realmente o meu produto e coloquei aqui a minha logomarca ou a imagem que representa a minha página, eu vou clicar aqui em criar. E aí eu vou clicar aqui agora em fechar, não vou definir um WhatsApp. Eu vou rolar aqui para baixo e vou clicar aqui, ó, em configurações. E aqui em configurações eu vou vir aqui, ó, informações da página. Então aqui o que você vai fazer, né? Você vai colocar o seu nome, vai ficar aqui em cima.
Aqui você pode definir o nome, que é o nome que vai ficar logo após a barra aqui. O que acontece? Como eu acabei de criar essa página, eu vou ter que esperar um tempo, tá? Para conseguir colocar esse nome aqui. Então aqui de imediato eu não conseguiria alterar esse nome, tá? Eu posso clicar aqui, ó, para colocar as informações e ele vai me pedindo aqui alguns dados. Por exemplo, eu posso vir aqui para o Brasil, eu posso vir aqui, ó, e colocar um telefone. Todos esses dados, eles são importantes para quê? Para me deixar minha página mais séria, tá? Esse domínio não é meu, eu estou colocando ele aqui só de exemplo para vocês. Beleza, o horário de funcionamento aqui eu posso colocar sempre aberto, porque eu vou trabalhar no mundo online. E aí eu coloquei as informações lá. Se eu atualizar essa página aqui agora, alguma daquelas informações já vai ter aparecido aqui, tá vendo? Ó, o e-mail ele não conseguiu validar, então ele não puxou o e-mail aqui. Se eu for um negócio local, por exemplo, eu posso colocar o endereço aqui também, fica bem bacana para ajudar as pessoas a se localizar. A área de atendimento, se eu atendo às vezes um bairro específico, uma região específica dentro da minha cidade, eu posso colocar aqui, fica muito bom para as pessoas também entender como funciona. Se eu tenho políticas, eu posso colocar aqui. Em relação ao preço, você pode marcar qual que é a faixa etária aqui que o seu produto custa, né? No meu caso, desse que eu vou lançar aqui agora, é um produto barato, então eu posso colocar aqui como alguma coisa barata. Dentro da nossa lista aqui, ó, o que a gente já fez, né? A gente já fez o quinto item aqui, que é preenche as informações da página de acordo com o que você vai utilizar. A gente já fez esse ponto. Agora é o sexto ponto. Faça algumas postagens, tá? Você precisa fazer algumas postagens no Facebook. Para quê? Para que ele entenda que essa página que a gente acabou de criar aqui não é uma página fake e é uma página que está interessada de fato em levar conteúdo para as pessoas. Lembra-se o seguinte, que o Facebook é uma comunidade, onde as pessoas mais erram em confundir a comunidade com somente um lugar de venda. Então, quando você tem essa postura de somente local de venda, inclusive vai ter um vídeo aqui no canal onde a gente vai falar das palavras proibidas, das coisas que atrapalham você de ter sucesso no Facebook, você vai perceber que tem muita coisa que você está pecando aí, que você não está fazendo, e com certeza isso pode ser fatores que vão influenciar você pagar mais caro no anúncio ou até mesmo ser reprovado quando tentar fazer um anúncio. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar algumas coisas, algumas informações na internet para me fazer algumas postagens aqui. Então, o que eu posso buscar aqui, ó? Receita de ovos de Páscoa. Tá? Então, ó, olha o tanto de receita que eu tenho aqui. Eu posso vir aqui, ó, e clicar na receita e clicar aqui, ó, e compartilhar o link. Eu não preciso criar um conteúdo 100% autoral, tá? Ele tá pedindo aqui agora pra gente ir pro Business Suite, né, ou pro Meta Suite, que é a nova ferramenta do Facebook. Mas nesse momento aqui agora, a gente não vai seguir esses passos. A gente vai clicar em agora não e vai fazer a postagem normal por aqui, tá? Então eu coloquei o link, ó. Depois que o link abriu, eu posso até apagar a URL aqui e escrever, ó, super dica de ovos de Páscoa. Beleza, e eu venho aqui, ó, e posso publicar. Depois eu volto aqui e vou em outro site e pego outra receita, tá? Ó, essa outra aqui. Tá explicando como é que faz. Eu não estou interessado agora em aprender a fazer ovos de Páscoa, tá? Então eu vou vir aqui agora e publicar mais uma. Ó, o ovo carregou aqui. Olha que fofura. Somente para me criar algum tipo de engajamento na comunidade, tá? Então essas postagens aqui, elas vão servir para quê? Para quando eu for promover o produto, tá? Vai ser um produto de Páscoa. A pessoa que entrar no meu perfil, ela vai ver essas postagens aqui e vai entender de fato que eu gosto de ovos de Páscoa, que eu entendo de ovos de Páscoa. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é o seguinte, eu venho aqui no Google e pesquiso ovos de Páscoa. E aí, eu venho aqui, ó, e salvo várias imagens. Então, por exemplo, vou salvar essa imagem aqui, eu vou criar uma pasta. Ó, fotos de Páscoa. Ó, vou salvar essa. Eu vou salvar essa aqui. Então, vou salvar algumas imagens aqui que representam o meu produto. Lógico que, se você, por exemplo, é dono de uma empresa, de uma loja, aí você vai colocar informações, né, da sua empresa. Você não vai fazer isso aqui. Agora, quando você é um afiliado, vai vender algum produto, promover alguma coisa, isso aqui é super suficiente, tá?
para passar uma credibilidade ao seu perfil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá? Então isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para a comunidade, olha só o tanto que eu gosto de ovos de Páscoa. Eu vou vir aqui em criar, novamente, ó. Agora não, e vou escolher essa opção aqui de fotos agora. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá naquela pasta que a gente criou e vou pegar todas as fotos que eu salvei. Então aqui na realidade são várias fotos, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Meninas, olha só essas ideias de ovos. E aí eu venho aqui agora e coloco algumas coisas para representar realmente que eu tô gostando. E posto, tá? Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de informar para o Facebook qual que é a minha real intenção com essa página. Ele já tá lendo as coisas que eu coloquei aqui e tá entendendo, opa, essa pessoa realmente gosta de Páscoa, ela realmente entende de Páscoa, porque ela compartilhou 2 receitas, ele consegue sair daqui da página e ir lá no site, ler as receitas que eu compartilhei, ele consegue ver que eu postei um monte de fotos de ovos de Páscoa, então de fato parece que eu gosto de Páscoa. Então isso vai facilitar com que o Facebook entregue a minha mensagem para pessoas que também estão olhando Páscoa no Facebook, para pessoas que também estão olhando Páscoa na internet. Isso ajuda demais eu pagar mais barato no meu anúncio, porque eu não só estou tentando vender alguma coisa, como eu participo daquele nicho. E isso é super importante quando a gente quer vender alguma coisa no Facebook e no Instagram. E a última dica para você ter uma página de sucesso é você fazer alguns anúncios de teste. Então, por exemplo, eu já fiz essas postagens aqui, tá tudo bacana. Só que o que acontece? Minha página não tem seguidor, não tem nada. Então eu preciso crescer essa página um pouco. Aqui no meu canal, inclusive, você vai encontrar vários vídeos onde eu ensino você a fazer um anúncio no Facebook e no Instagram. Inclusive, se você quer se dedicar a isso, ganhar dinheiro na internet, eu tenho o Expert Ads, que é o meu curso completo de tráfego pago, onde você vai aprender passo a passo tudo o que você precisa para realmente fazer um trabalho bem feito na internet e transformar tanto o Facebook quanto o Instagram em uma máquina de gerar clientes e leads aí para você todos os dias, tá bom? Então vamos aqui agora fazer o impulsionamento dessa galeria que a gente criou somente para mostrar para o Facebook qual é a minha intenção. Agora você deve estar se perguntando, mas Felipe, você faz anúncio no primeiro dia? Nesse caso em específico aqui, sim, tá? Se eu fosse trabalhar com algum nicho black, por exemplo, nicho de emagrecimento, alguns nichos que são proibidos, inclusive aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, eu não faria hoje, eu deixaria para daqui 2 dias, tá bom? Mas como não é proibido, eu vou clicar aqui em turbinar publicação, e esse primeiro anúncio na página, eu recomendo fazer ele na própria página, tá? Inclusive faz parte do aquecimento. Se você criou aqui tudo certinho, igual a gente fez aqui agora, e daí você vai lá no gerenciador de anúncios e faz um aquecimento profissional, pode ser que você tome um bloqueio, porque foi tudo muito rápido. Agora, quando você faz na página, o Facebook entende que pode ser um usuário comum experimentando o Facebook, tentando ter resultado no Facebook. E o que eu mais gosto de trabalhar com datas sazonais para criar projetos é o seguinte, que esse projeto é sazonal e o Facebook sabe que agora está começando a ter um movimento na comunidade sobre chocolate, sobre Páscoa, principalmente aqui no Brasil. Então isso faz com que eu não esteja afobado. É totalmente diferente de eu criar alguma página aqui agora sozinho, em um nicho sozinho, que na comunidade não está se movimentando. Entenda o seguinte, o Facebook é uma comunidade, então você tem que se movimentar dentro dessa comunidade, tá bom? Então vamos aqui agora fazer esse anúncio, bem simples. Eu vou vir aqui, ó, do automático, eu vou mudar que eu quero engajamento, tá? Eu não vou pôr botão, porque eu só quero gerar um envolvimento aqui, para dar uma movimentada. Só que aqui agora é importante você colocar o local que você quer, nesse caso aqui, Brasil, tá? Depois que eu coloquei Brasil, eu posso colocar direcionamento aqui, ó, chocolate. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui em explorar e escolher outras categorias, outras coisas. Só que não é o foco aqui agora. Só quero aquecer a página. Eu coloquei Brasil, a idade aqui é muito importante. Uma dica muito importante para você. Se você está fazendo algum projeto web, esse primeiro anúncio que você está fazendo aqui, você já precisa focar no público que compra o seu produto, tá bom? Então, se você focar num público aqui muito abrangente, muito aberto, que não tem tendência de comprar a sua mercadoria, possivelmente você vai viciar o Facebook em um público errado. Então, tenta fazer um anúncio aqui de acordo com a audiência que já compra de você ou que você acredita que possa comprar. Então, eu coloquei a idade ali, tal, segmentado ali. Vou clicar aqui em salvar.
esse anúncio aqui é só para aquecer, eu não estou preocupado em ter muita qualidade. Porém, eu já mantenho o nicho correto, tá? Eu vou anunciar por 2 dias e vou colocar aqui no aquecimento R$20, R$10 por dia, tá? Feito isso aqui, eu vou colocar aqui que eu quero anunciar, nesse caso, somente no Facebook, tá? A forma de pagamento aqui eu já defini, mas se você não definiu, ele vai te pedir para colocar um cartão de crédito. Nesse momento eu vou usar a conta aqui de Food, que é uma conta que eu tenho somente para produtos de alimentação, e vou clicar aqui agora em turbinar publicação agora. Vamos esperar um pouquinho, ele já vai enviar essa publicação nossa para aprovação, e feito isso aqui, tá tudo certo. Agora, ó, foi para análise. Eu só preciso agora aguardar essa publicação entrar. Eu vou esperar 2 dias, que é o prazo que eu coloquei o anúncio. Depois que esse anúncio for aprovado, aí sim eu posso pensar em fazer um anúncio de tráfego, um anúncio de conversão, alguma coisa mais avançada que realmente vai resultar vendas para mim, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você tenha colocado tudo isso em prática. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se esse vídeo foi importante para você e comenta aqui abaixo o que você achou. Se você já criava páginas desse jeito, se foi um jeito novo para você. Até mais!